Ele é pós-graduado em cirurgia do joelho e clínica da dor. Além disso, ele é nosso aluno do Arthur na turma 2018. Ele é mestre em medicina e doutorando em engenharia biomédica. Seja muito bem-vindo, Otávio. Boa aula a todos. Obrigado, Carol. Boa noite a todos. Uma vez uma honra para mim, depois de tantos anos de convivência, né, estar voltando aqui, onde que eu digo que é minha casa. Aqui foi onde minha vida foi transformada, literalmente, graças à professora Fabulana, a todos os professores do Arthur Regem. Eu sou muito grato. É realmente uma honra para mim, um prazer estar aqui hoje para compartilhar aquilo que, na verdade, nada mais é do que eu devolver um pequeno quinhão de tudo o que eu colhi dessa árvore do conhecimento, né? Então, muito honrado, muito obrigado pelo honroso convite. Bem-vindo, somos... O bom filho, a casa retorna. Seja bem-vindo. Bom, então, o tema, né, que me foi passado para discutir com vocês hoje é um tema que seria até desnecessário dizer, mas é um tema que eu gosto realmente. E é um tema com o qual eu posso me intitular, sem falsa modéstia, um pioneiro no Brasil, que é o laser de alta potência nas indicações ortopédicas, né? Então, no ano de 2018, eu concluí o Arthur Regem, tive o primeiro contato com o método físico, né, através da terapia por ondas de choque, o professor André Cru muito bem mencionou agora há pouco. Mas no ano seguinte, em 2019, eu já estudando sobre a parte regenerativa, sobre os métodos físicos, e algo me chamou muita atenção, que foi, então, o laser de alta potência, e no momento ainda não havia aparelhos no Brasil, e eu tive, então, a honra de ser o primeiro médico ortopedista a adquirir o primeiro aparelho de laser de alta potência no Brasil. Isso foi em 2019, nós estamos agora completando aí 6 anos de experiência, e eu vim trazer para vocês um pouquinho dessa minha visão. Eu vou tentar compartilhar minha tela, só alguém que puder tiver com retorno. Apareceu? Está aparecendo. Apareceu. Perfeito, tá. Ok. E meu convite para vocês, para nós iniciarmos essa jornada, é através de um artigo publicado no Brazilian Journal of Pain, que é uma publicação nacional, no qual nós fizemos uma revisão da literatura sobre o laser de alta potência. Esse trabalho publicado, no final da aula eu vou deixar ele na íntegra, em versão full text, para todos aqueles que desejarem. É um artigo, já não está tão recente, se já temos outras revisões saindo, eu vou mostrar para vocês no final. Eu não tenho conflito de interesse com nenhuma empresa, não presto serviço para nenhuma delas, a não ser as clínicas nas quais eu hoje sou sócio e diretor. E por que falar sobre laser de alta potência? Principalmente para terapia da dor. Nós temos hoje uma altíssima prevalência, há trabalhos que falam aí de dores crônicas com mais de 50% de incidência na população. Sabemos que é a principal causa de incapacidade, impacta muito na qualidade de vida das pessoas que sofrem com esse problema. E nós devemos sempre reconhecer quais são as diferenças entre uma dor fisiológica, que é um sinal de alerta, que é algo desejável que aconteça, para aquela dor patológica, que é a dor que ela permanece mesmo após haver cessado o estímulo nociceptivo que foi responsável por ela. Nós temos diversas formas de tratamento para a dor, entre as quais nós podemos citar os analgésicos, os anti-inflamatórios, os corticoides. Entretanto, sabemos que os efeitos colaterais, os problemas do uso crônico dessas terapias farmacológicas, muitas vezes levam a problemas de saúde até mais graves do que a própria dor, né? E nesse cenário, nós vemos surgir, então, algumas terapias com a utilização do laser, que potencializa a analgesia, podendo ser utilizada em conjunto ou isoladamente com outras terapias. Ela não possui efeitos adversos indesejáveis e tem se mostrado muito segura, conforme nós vamos mostrar. Existem outros métodos que são utilizados como terapias adjuvantes, como exercícios físicos, a estimulação elétrica, a estimulação magnética, e as outras formas de infravermelho, como LED, por exemplo, que são métodos físicos, porém sempre há um questionamento, principalmente quando falamos sobre uma terapia nova no mercado,
se esse tratamento ele é melhor ou pior do que aquele outro. E ainda mais quando se trata de um tratamento de um custo elevado. Então, a custo-efetividade é uma preocupação tanto do paciente quanto de nós, profissionais. Então, fazer uma avaliação comparativa dessa tecnologia com outras tecnologias já existentes, né, acupuntura, medicamentos, exercício físico, etc., é indispensável para que possamos reconhecer se realmente é válido ou não esse investimento, tanto financeiro quanto de conhecimento, de energia, para poder desenvolver essa nova forma de tratamento. Antes que nós passemos para a revisão propriamente dita, eu acho importante fazermos uma breve revisão. A intenção não é a aula de física aqui, mas é importante que nós saibamos que a luz é uma das ondas eletromagnéticas presentes, assim como a onda de rádio, micro-ondas, o raio-x, a radiação gama, as ondas de celular, entre diversas outras, né? A energia elétrica é uma onda magnética também, e ela se divide basicamente em duas formas: a luz que é visível e a que é invisível. A invisível é aquela que se está no espectro do ultravioleta e do infravermelho, e a luz visível são aquelas 7 cores primárias que nós já conhecemos. É importante que nós saibamos que essa onda eletromagnética, ela possui uma formação, na verdade, ela é composta por fótons, que são a unidade indivisível da luz. E esses fótons, eles possuem uma característica dual. Ora se comportam como onda, ora se comportam como partícula. Assim como o elétron também, ora se comporta como onda, ora se comporta como partícula. Então, é importante que nós entendamos, né, que quando esse fóton ele penetra no nosso corpo, ele vai ter a capacidade tanto de transmissão de energia, e tem diversas outras interações com a matéria e com outras energias, como a interferência, que é um comportamento típico de uma onda, mas a transferência de energia é um comportamento particular, certo? O que significa laser, então? Laser é uma sigla em inglês para luz amplificada pela emissão estimulada de radiação. Eu coloquei aqui algumas características do laser que os diferenciam das luzes comuns, as halogêneas, ou LED, por exemplo. Entre elas, essa imagem no canto superior à direita, no qual nós vemos uma característica que é chamada de fase ou coerência, ou seja, a luz branca, por exemplo, a luz halogênea, ela possui vários comprimentos de onda, várias frequências, várias formas diferentes de se comportar à medida que ela se propaga. No laser, todos os picos e todos os vales estão sempre ocorrendo em fase, ou seja, sincronizados, certo? Então, é como se fosse uma onda única. Isso gera uma densidade muito particular para o laser. Ou seja, ao invés de se dispersar como a luz halogênea, como a luz do sol, ou a luz que ilumina, o laser não se dispersa. Ou seja, ele é convergente, ele vai para um ponto focal, pode ser direcionado. A luz halogênea, ou LED, não consegue ser direcionado. E outra característica do laser é que ele é sempre monocromático, ou seja, sempre vai ter um comprimento de onda. Se você tiver mais de um comprimento de onda, você tem, na verdade, 2 fontes de laser. Porque ele é gerado a partir dessa emissão estimulada de radiação. Seja, geralmente, um cristal recebe uma corrente elétrica, essa corrente elétrica faz com que o elétron da última camada pule para a camada mais interna, e isso faz com que seja emitido um fóton. E quando ocorre essa transição desse elétron da última camada, ocorre uma liberação de energia, que é uma transformação da energia elétrica em energia óptica, né? Ou seja, em luz, praticamente. Né? E o laser, então, ele possui uma propagação sempre paralela e unidirecional, devido a essa sua baixa dispersão. O fóton, vou falar um pouquinho do fóton, porque é importante que nós entendamos o que é o fóton, porque quando formos explicar o mecanismo do laser, nós vamos falar sobre a função do fóton dentro da célula. Então, é a partícula fundamental da radiação eletromagnética, é a menor unidade indivisível da energia luminosa, ele sempre carrega energia, ele não tem massa, assim como o elétron. Possui uma velocidade constante, ou seja, ele sempre vai se propagar na velocidade da luz, em torno de 300 mil quilômetros por segundo, possui essa característica de dualidade, como eu já disse, e, além disso, ele possui uma característica que tem uma absorção seletiva, ou seja, cada comprimento de onda vai possuir uma absorção
seletiva para um determinado tecido. Isso é muito interessante, porque nos permite que o uso do laser em cirurgias ou em terapias direcionadas pode ser escolhido de acordo com a absorção daquele tecido. Existe um experimento muito curioso, eu procurei o vídeo, mas infelizmente não consegui colocar aqui na aula, que é quando você pega um laser, por exemplo, coloca ele dentro de dois balões de festa, um balão branco, um balão preto, e faz, por exemplo, coloca o preto por dentro do branco e incide ali um laser de alta potência. O balão preto se estoura dentro do balão branco, sem que o balão branco sofra nenhum tipo de dano, né? E isso ocorre porque existe uma característica de ser a absorção seletiva daquela cor, ou seja, o preto absorve tudo, o branco não absorve nada, e aí você consegue fazer isso. Isso acontece no nosso tecido. De acordo com o comprimento de onda desse laser que está sendo usado, você pode, por exemplo, selecionar qual tecido que você quer atingir. Existem, por exemplo, cromóforos específicos, e hoje existem terapias como a fotodinamização, na qual você pode administrar um corante para o paciente, e esse corante vai selecionar um tecido. Por exemplo, é muito interessante hoje alguns corantes verdes que estão sendo utilizados para coloração de próstata, e você pode irradiar um laser através da pele, e ele vai ser absorvido apenas pela próstata desse paciente, fazendo ali uma fotoablação, o que é muito interessante para esse tipo de tratamento em pacientes com câncer, por exemplo. Além disso, o fóton ele vai agir dentro da mitocôndria, e ali ele vai aumentar a produção de substâncias que vão promover o reparo tecidual e também a analgesia. Essas aqui são algumas das características físicas do laser, e quando nós vamos falar sobre dosimetria, que eu trouxe algumas questões sobre isso para vocês nas aulas, essas são algumas das grandezas que podem ser medidas pelo laser. Então, nós falamos de comprimento de onda, vamos falar sobre a potência, sobre a energia, sobre o fluxo, a densidade, a fluência, a frequência. Então, cada uma delas possui a sua unidade de medida. É importante nós para que não confundamos, por exemplo, frequência com comprimento de onda, ou potência com energia, né? Ou seja, com densidade energética. São questões diferentes, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês aqui ao longo da aula. É importante também que saibamos dividir que existem duas grandes classes de laser. Os lasers de baixa e de alta intensidade, ou de alta e baixa potência. Os de baixa intensidade chegam até 500 miliwatts. Algumas entidades classificam até 1 watt como de baixa intensidade. Eles têm mais efeito como fotobiomoduladores, né? Eles ajudam a reduzir a inflamação e tem também estímulo na regeneração do tecido. Já os lasers de alta intensidade, acima de 500 ou acima de 1000, de acordo com a entidade que está fazendo a classificação, eles exigem menor tempo de aplicação, alcançam estruturas mais profundas e possuem efeitos fototérmico, fotoquímico e fotomecânico, os quais nós vamos explorar ao longo dessa apresentação. E aqui, né, eu trago para vocês uma das classificações, a classificação da Walt, né, não é a Walt Disney, eu coloquei aqui, a Walt é a World Association for Photobiomodulation Therapy. Padroniza e faz alguns tipos de protocolos para terapias com laser. Então, ela classifica lá o laser como classe 1, classe 2, classe 3, que se subdivide em 3R e 3B, e os lasers de classe 4, de acordo com o potencial de dano visual que esse laser pode causar. Sabemos que os lasers, né, que são terapêuticos, são os de classe 3B e classe 4, sendo que na classe 4 entram também os lasers cirúrgicos, né? Hoje nós temos um orgulho de termos o presidente da Associação Mundial, a WALT, como um brasileiro, o professor Dr. Nivaldo Parisotto, meu orientador no doutorado atualmente, e o qual tem uma vasta experiência, a quem eu peço que minha homenagem nessa apresentação. Algumas das possíveis indicações para o uso do laser de alta potência, né, descritos aí na literatura já há vários anos: artrose, osteoporose, sarcopenia, tendinites, bursites, lesões de nervos, espasticidade, dores crônicas, neuropatias, problemas circulatórios, problemas de pele, tem diversos trabalhos, e depois eu deixo esse artigo para vocês. É importante que nós entendamos que existem interações do laser com o tecido. As 4 principais formas que o laser pode agir quando alcança o tecido a primeira, ele é absorvido. O fóton, ele entra na célula, é absorvido pelo cromóforo. Pode ser um cromóforo a melanina, pode ser um cromóforo a hemoglobina, pode ser um cromóforo citocromo C, na mitocôndria, pode ser um cromóforo qualquer substância ou qualquer molécula que vai pegar esse fóton
e vai sofrer uma ação física ou química através dessa absorção. Então, parte da luz do laser é absorvida. Parte da luz do laser que foi absorvida vai se dispersar pelo tecido. E aqui entra uma característica interessante, pois todas as vezes que o laser penetra no tecido, parte dele se dispersa. E essa dispersão ela vai depender da cor da pele, vai depender do grau de hidratação do tecido, a espessura do tecido adiposo, vai depender de uma série de outras, do grau de inflamação daquele tecido, da circulação, quantidade de vasos sanguíneos, que é aquela energia a qual não vai penetrar nas camadas mais profundas. Então, ela se dispersa nas camadas mais superficiais, podendo gerar, por exemplo, uma forma de dispersão é através do efeito térmico. Quando se faz uma aplicação de laser de alta potência, parte da energia se dispersa e não alcança o tecido mais profundo, certo? O laser pode ser refletido, e isso é importante, principalmente quando trabalhamos com laser de alta potência, uma vez que, quando ele é aplicado sobre a pele, essa parte que é refletida pode atingir o olho do aplicador ou do paciente. É um motivo pelo qual o laser classe 3B e classe 4, que são os laser terapêuticos de maior intensidade, eles devem ser aplicados sempre com uma proteção ocular, através de um óculos que tem um filtro específico para o comprimento de onda daquele laser com o qual você está trabalhando. E parte desse laser vai ser, então, transmitido aos tecidos mais profundos. Então, são as 4 formas básicas de interação do laser. Nós vamos ver aqui agora, então, as ações intra- e extracelulares do laser, nas quais nós temos efeitos que vão desde o efeito sistêmico, efeito orgânico, tecidual, celular, molecular, e até mesmo o efeito atômico, ou seja, o laser ele age desde a camada, da esfera mais macro do corpo humano até mesmo dentro do átomo dessas moléculas que nos compõem. Então, o efeito fototérmico, então, o laser, quando aplicado, ele vai permitir um aumento da taxa metabólica, um aumento do fluxo sanguíneo, e isso vai auxiliar na regeneração dos tecidos. O efeito fotoquímico no laser estimula o metabolismo, a proliferação, a diferenciação celular. O efeito fotomecânico, ele vai agir com a melhora da função e alívio da dor. No efeito bioquímico, ou seja, fotoquímico, vai estar principalmente dentro da mitocôndria, onde o fóton vai ser absorvido através da membrana externa da mitocôndria, e ele vai, então, interagir com o citocromo C, que é um dos responsáveis pela produção de ATP nessa célula. Além disso, os fótons vão aumentar a produção de espécie reativa de oxigênio em baixa quantidade, gerando aí um efeito de hormese, ou seja, um efeito de estimulação vias metabólicas para controlar esse estresse oxidativo. É muito interessante isso, porque há pessoas que acreditam que o laser ele é um antioxidante, mas, na verdade, ele, em altas concentrações, ele pode aumentar o estresse oxidativo, aumentando lesão, inclusive, e causando danos, né? Ou seja, nós podemos fazer queimaduras com laser, dependendo da intensidade, né? O óxido nítrico é aumentado a sua liberação, e também temos a modulação do cálcio intracelular através de alguns receptores que são estimulados. Nós vamos falar sobre isso também. Então, efeitos bioquímicos: redução do acúmulo do óxido nítrico, aumento da produção de ATP e o estímulo da citocromo C. Além disso, nós temos a modulação inflamatória, analgésica, através de alguns mecanismos como a inibição da substância P, principalmente na periferia, onde nós temos uma redução, no sistema nervoso central, onde nós temos a redução da hiperalgesia, o aumento das beta-endorfinas, a liberação reduzida, após a aplicação do laser, da histamina e da bradicina no tecido lesionado, e nós temos aí a liberação de opioides endógenos, que também vão aumentar a sua secreção no sistema nervoso central. Temos efeitos na angiogênese, aqui já através de fatores de crescimento, como VEGF, o aumento do estímulo da produção de colágeno pelos fibroblastos, principalmente através do TGF-beta1, e o estímulo à regeneração através da diferenciação óssea e cartilaginosa, e isso nos mostra, principalmente nos trabalhos de ciência básica, que pode haver um recrutamento, ou seja, uma ativação e sinalização de células-tronco através do local onde é aplicado o laser. Ocorre ali não só um aumento da circulação local, mas também um aumento do fenômeno de Home através de substâncias que são produzidas nesse tecido. Em termos atômicos, então, nós temos aí os elétrons excitando a membrana da mitocôndria e fazendo aí um aumento do estímulo da produção de ATP, a transferência de carga, as reações de oxirredução, aumento da divisão celular. Em resumo, o laser age desde o nível atômico, molecular, metabólico, bioquímico e biológico.
Interessante que, durante a aplicação do laser, né, um dos efeitos analgésicos dele é estimular os canais TRPV1 e TRPA1, que são relacionados aí ao mecanismo do cálcio, a entrada do cálcio por meio intracelular, além de todos esses outros mecanismos que eu já mencionei anteriormente. Na nossa revisão sistemática, então, nós buscamos, né, identificar quais eram os principais efeitos que os artigos mostravam. Então, mostrava que a aplicação do laser trazia um alívio rápido da dor, que ele poderia ser utilizado de modo contínuo ou pulsado, e, além de contribuir para a redução da intensidade da dor, havia também uma diminuição do tempo de afastamento e recuperação. Isso foi notado nos artigos, que permite, então, reduzir o tempo de afastamento, ou seja, aumentando assim a qualidade de vida, diminuindo um pouco o sofrimento dos pacientes, e isso nos chamou também a atenção. Como é que foi feita essa revisão? Primeiro passo, quando nós vamos fazer uma revisão da literatura, definir o pico, população, intervenção, qual é o controle e o desfecho, nós vamos falar sobre isso, definir os critérios de elegibilidade e de exclusão, fazer a revisão da literatura nas bases de dados adequadas, extração dos dados, avaliar a qualidade, documentar, interpretar, sintetizar e apresentar isso que nós vamos fazer aqui agora. A nossa pergunta principal nas pesquisas foi: será que a terapia com laser de alta intensidade é eficaz e mais eficiente que as terapias convencionais para o tratamento da dor? Qual foi a população? O P, pacientes com dor aguda ou crônica. A intervenção, uso do laser de alta intensidade. Controle, placebo, terapias convencionais e exercícios físicos. E o desfecho que foi avaliado primário nesses pacientes foi a redução da intensidade da dor nos pacientes que receberam laser de alta intensidade. Nós fizemos uma pesquisa em diversas bases, Medline, Ligla, PubMed, Pedro. Isso foi feito de julho a agosto de 2022, e as palavras-chave utilizadas foram traduzindo laser de alta intensidade, dor e dor crônica. Fizemos depois a avaliação pelos critérios da escala Pedro e da Amstar. A Pedro, para os ensaios clínicos, é uma escala que os médicos usam um pouco para a qualidade, mas é muito utilizado nos trabalhos de fisioterapia. E a ferramenta Amstar é uma ferramenta para avaliação das revisões sistemáticas. A interpretação dos resultados foi feita, depois sintetizamos e apresentamos. Os critérios de inclusão foram aqueles que estavam dentro do pico, publicados de 2010 a 2022, português e inglês, e sempre está em estudos, ensaios clínicos ou revisões sistemáticas. Excluímos todos aqueles que eram de odontologia, ensaios em animais, estudos que não havia mensuração da dor, as dissertações e teses, os relatos de casos e os artigos duplicados foram excluídos. Chegamos nessas bases de dados a 227 artigos, sendo 88 Medline, 2 Anilux, 81 PubMed, 56 no Pedro. Após filtrar por todos aqueles critérios avaliados, lemos os resumos de todos, excluímos as duplicidades, fizemos, então, a avaliação, e desses 227, selecionamos 32 que foram lidos na íntegra, sendo que um deles foi excluído por não haver a avaliação da dor. Nós tivemos, nesse trabalho, 70% aproximadamente de doenças avaliadas, com foco significativo nas doenças musculoesqueléticas, e com relação à qualidade metodológica, 57% deles tinham alta qualidade, e nos trouxe bastante alegria nos resultados. Desses 31 artigos que sobraram, então, após a exclusão daquele que não estava avaliando a dor, nós tivemos 21 ensaios clínicos, 5 estudos não randomizados, 21 randomizados, 5 não randomizados e 5 revisões sistemáticas, certo? Todos eles utilizando laser de alta potência, comparando com outra intervenção. Essa é a nossa tabela do Prisma, na qual nós dedicamos os autores, o protocolo de intervenção, e no protocolo nós colocamos o número de pacientes estudados, quais eram os grupos de intervenções, quais eram as intervenções comparadas, né? Ou seja, quais eram os controles desses estudos, a duração do trabalho, o método de avaliação da dor, todos eles com escala visual analógica, alguns com dolimetria, alguns com escala de Fischer, alguns com escalas funcionais, avaliando, e aqui nós definimos, então, o desfecho, que sempre relacionado aí também à avaliação da dor desse paciente. Quais foram as intervenções que encontramos? Né? A maioria deles foi utilizado laser placebo, o que foi garantido, então, através do cegamento, era uma luz utilizada no paciente, mas não uma luz com as características do laser. Também foi feita a comparação com exercícios físicos e outras modalidades, como ultrassom terapêutico, laser de baixa intensidade, a estimulação magnética, descompressões espinhais e outras terapias médicas, como as farmacológicas. O laser de alta intensidade foi utilizado como intervenção de estudo, no grupo de estudo, em 53% dos pacientes, como intervenção única. E nos outros 46% foi associado ou com atividade física, ou com descompressão, ou com a fisioterapia.
A escala, então, como eu já disse, sempre a escala visual analógica como uma ferramenta padronizada para esse trabalho, que nos permite fazer a comparação dos resultados. Entretanto, alguns estudos também possuíam aí outras escalas, como OMAC, OLBPDQ, CMS, entre outras escalas que são mais utilizadas, por exemplo, para joelho, usa o OMAC, né, para ombro, SPADI, para dores lombares, OLBPDQ. Então, de acordo com a localização que essa dor estava sendo avaliada, além da escala visual analógica, existiam scores funcionais. Onde que esses trabalhos foram realizados? Ou seja, desses 31 artigos, né, 6 no Egito, 5 no Reino Unido, 5 na Turquia, 3 do Irã e assim por diante, com vários países aí. As amostras tinham de 30 a 98 participantes nos ensaios clínicos e revisões sistemáticas de 6 a 19 artigos. A utilização do laser de alta potência, então, ela se mostrou, né, na grande maioria dos artigos, foi utilizado o aparelho HIRO 3, que é um aparelho que estava presente em 50% dos estudos, ou seja, talvez por ser um aparelho mais antigo, tinha sido mais utilizado até a publicação dessa revisão. E a principal configuração, ou seja, a fonte do laser foi a Nd:YAG, que é o laser de neodímio com emissão pulsada a 1064 nanômetros. E a densidade variou. Olha como variou essa densidade de energia. De 0,5 a 150 joules por centímetro quadrado. O que mostra para a gente a grande variabilidade e a dificuldade que é de se fazer estudos comparativos. Assim como no PRP, assim como nas ondas de choque, no laser também existe uma grande variabilidade que muitas vezes vai depender da preferência do pesquisador, né? Os protocolos, em 7 estudos foram 12 sessões, em 6 estudos 15 sessões. O protocolo mais curto foram 5 sessões, o mais longo 36. O período de tratamento variou de 3 a 12 semanas, e o acompanhamento dos pacientes chegou até 6 meses. Essa aqui é a dosimetria, né? Então, quando nós falamos ali da intensidade, né, a fotobiomodulação, nós temos a possibilidade de utilizar tanto de baixa quanto de alta potência. O que é a fluência? Ou seja, quando você usa um laser de alta potência, para se alcançar essa quantidade de joule por centímetro quadrado, essa quantidade de joule por centímetro quadrado, você tem que usar seções de maior duração no laser de baixa potência. Já no laser de alta, é possível fazer seções mais curtas. No efeito fototérmico, que é um efeito para hiperemia, para relaxamento muscular, nós já vamos ter que usar laser de alta potência especificamente, né, na faixa de 10 a 30 watts, certo? Uma fluência muito maior, e sempre no modo contínuo, né? E o efeito regenerativo, ele pode ser encontrado tanto no laser de baixa potência, quanto no de alta potência, no modo pulsado, para o estímulo aos fatores de crescimento e às células mesenquimais. Quando avaliamos a qualidade metodológica e os viés, o que encontramos? 57% desses trabalhos pela escala Pedro tinham entre 2 e 9 pontos, que são aí os de alta qualidade. Os ensaios clínicos, nós avaliamos pelo Pedro, Braid e consorte. E as revisões, as 5 revisões, das quais 3 foram de baixa confiança e 2 de moderada confiança, nenhuma de alta confiança. Dos 26 estudos clínicos, ou seja, 5 revisões temáticas, 26 estudos clínicos, a maioria deles, então, foi considerada de alta qualidade. Uma questão do viés é que alguns desses artigos não traziam a dose de energia em joule, e aí, nesse caso, nós tivemos que fazer o cálculo da potência vezes o tempo de aplicação, e muitas vezes não traziam a densidade de energia. Tivemos alguns desafios com relação a viés também, que é a questão da mensuração da dor, sendo que alguns trabalhos traziam apenas uma escala unidimensional, enquanto outros traziam essa escala dentro, né, ou seja, a escala visual analógica dentro de outras escalas. Então, muitas vezes é necessário abrir esses questionários, e a questão da subjetividade da dor, uma vez que nós sabemos que ela é uma dimensão multifatorial. A conclusão da revisão é que o laser foi eficaz, se demonstrou uma grande heterogeneidade, né, ou seja, uma grande maioria dos pacientes dos estudos mostrou que o laser foi superior às demais intervenções, tanto quanto feito associado, quanto feito de maneira isolada, né? Nós temos aí uma necessidade, né, de padronização devido à grande heterogeneidade. Eu vou trazer aqui para vocês alguns desses estudos que nós utilizamos, né, nesse trabalho, né? Então, nós vemos aqui, esse aqui é um paciente que eu tratei, né, com laser de alta potência. Um dos primeiros pacientes que eu tratei para dor, isso aqui é uma pós-operatório de cirurgia plástica, colocação de prótese glútea. Meu paciente tinha uma lodínia muito importante. E essa cirurgia, então, de colocação de
prótese de glúteo, não é isso? Aqui o outro vídeo não está passando, mas aqui nós podemos ver uma cicatriz, provavelmente ali uma hiperalgesia por lesão de fibras nervosas durante a cirurgia. Esse paciente me surpreendeu muito, porque com uma sessão a dor melhorou praticamente toda. Esse daqui é um trabalho que mostra efeito laser de alta potência na dor lombar, né? Então aqui é uma aplicação de um laser de alta potência 1064, e no qual nós observamos, né, então, que nas primeiras 4 semanas o laser associado ao exercício trouxe uma melhora impressionante da dor, comparado principalmente com o laser placebo exercício, que aqui nós vemos na linha vermelha, e comparado ao laser isolado, que nos mostra que sempre o laser, apesar de ele ter um efeito bioquímico, ter efeito fotoquímico, perdão, ter um efeito de liberação da substância P, ele sempre, quando feito de forma associada com o exercício, ele vai trazer um efeito tanto mais intenso quanto mais duradouro. Esse aqui é um trabalho que mostra para a gente a ativação do laser de alta potência em pacientes com fibromialgia, né, no qual foi utilizado na musculatura paravertebral desse paciente. Então, é interessante que esses pacientes, eles iniciaram com escala visual analógica em torno de 7, da média chegaram a 2, não utilizaram opioides durante o tratamento nesses pacientes. E uma questão que me chamou a atenção nesses pacientes é porque a aplicação do laser na coluna, ele pode trazer efeitos sistêmicos de analgesia, né? Um trabalho interessante para risartrose, é uma experiência que eu tenho boa também, na qual a aplicação de laser 3 vezes por semana, por 4 semanas, ou seja, 12 sessões, nós tivemos uma redução aqui, a dor no pré, né, e aqui a dor após a aplicação, e aqui no follow-up tardio de 12 semanas, ou seja, nós temos as primeiras 4 semanas aqui, um efeito analgésico muito importante, sendo que após essa 4ª semana, após a 12ª aplicação, nós tivemos um pouco da recuperação. Então, isso porque o laser foi utilizado de forma isolada, né, não foram utilizadas outras medidas para auxiliar na analgesia. Esse aqui é um trabalho de laser para epicondilite lateral do cotovelo, no qual nós vemos aqui a escala visual analógica antes da aplicação e após a aplicação, com um P significativo, né, ou seja, uma redução aí de cerca de 40% da dor, aproximadamente. Aqui comparando o laser de alta potência com o laser de baixa potência na epicondilite lateral. Então, nós temos aqui uma dor padronizada, né, ou seja, alinhada, equivalente na linha de base, sendo que após a aplicação nós tivemos uma melhor resposta na força grip, né, ou seja, a força de aperto, de preensão desses músculos aí do antebraço, e uma dor menor após o tratamento no grupo do laser de alta potência em comparação com o de alta potência, apesar de não ser muito distante o delta da variação da dor após, houve a significância estatística. Na tendinopatia do manguito rotador, né, então nós temos aqui um trabalho que comparou 60 pacientes, né, ou seja, também utilizado lá na nossa revisão, e o que mostrou uma dor, inicialmente, comparando o laser de alta potência com o de baixa potência, de alta potência com o de baixa potência, uma diferença muito significativa aqui nas tendinopatias do manguito rotador. Na capsulite adesiva também tivemos bastante resposta, né? Ou seja, nós vemos aqui, principalmente nas primeiras 3 semanas, uma redução muito favorável em relação ao laser de alta potência, entretanto, após 12 semanas, essa diferença não se demonstrou. Isso traz para mim a reflexão de que, no paciente com capsulite adesiva, muitas vezes a reabilitação dele é a chave. Essa analgesia, que é favorecida aqui nas primeiras 3 semanas, ela facilita muito a reabilitação do paciente, né, em comparação com o placebo, né, o laser placebo aí nesse paciente. Esse é um trabalho que mostra a dor no ombro do paciente com hemiplegia, feita a avaliação com ultrassom e avaliação da dor na escala visual analógica. Tem vários outros trabalhos, e aqui é o que tem mais evidência hoje, que são os trabalhos para osteoartrose do joelho. Então, aqui, primeiro, é um trabalho no qual foi feita a aplicação, tanto no epicôndilo medial quanto lateral. Lembramos que é o território onde passam os nervos geniculares, e esse trabalho foi feito com aplicação a 1 centímetro da pele. Quando comparamos, né, os pacientes que foi utilizado apenas a fisioterapia com laser, né, o laser de alta potência, houve uma melhor resposta, né, ou seja, a dor reduziu de 7,2
para 5,8 no grupo da fisioterapia e 7,3 para 3,1 no grupo do laser de alta potência. Aqui são outros trabalhos, né, que mostram também os efeitos do laser de alta potência. Esse aqui é um artigo que mostra a comparação do laser de alta com o de baixa também, no qual foi utilizado aquele aparelho que é o Hero Trace, que é um aparelho italiano, que é o que tem maior quantidade de artigos na literatura, e comparando com o laser de baixa potência, que é um laser de 830 nanômetros, ou seja, 1064 contra 830, 10 watts contra 800 miliwatts. É brutal a diferença, né? Ou seja, nesses pacientes, quando nós utilizamos essa alta energia quanto baixa energia, principalmente quando nós falamos do tempo de sessão, né? Ou seja, nós temos um tempo de sessão muito menor quando fazemos laser de alta. Esse aqui é um outro ensaio randomizado, com um ND-YAG, né? Ou seja, de 1064 a 12 watts, aqui é o aparelho da BTL, né? No qual nós vemos aqui o grupo controle, né? Ou seja, o grupo controle e o grupo tratado, ou seja, a dor no grupo controle praticamente não reduziu nada e o grupo tratado reduziu praticamente toda, né, a dor desses pacientes. Aqui é um trabalho que comparou 6 grupos, né, ou seja, utilização só de movimento, comparando com o uso de analgésicos, e esse trabalho aqui, deixa eu me lembrar, são 7 sessões, isso foi uma semana utilizando dias consecutivos, e o grupo, que foi o nosso grupo que avaliou a dor no pós-operatório, nós tivemos aqui bastante melhora da dor também, no grupo que utilizou laser de alta. Esse aqui é um trabalho muito interessante, que utiliza o laser nos pontos onde é feita geralmente a radiofrequência, né? Ou seja, assim como nós podemos fazer a ablação térmica dos nervos com a radiofrequência, como o laser também possui um efeito fototérmico, nós conseguimos nos mesmos pontos onde é feita a ablação dos nervos geniculares fazer efeito fototérmico do laser com respostas também positivas. Esse aqui é um outro trabalho que mostrou a respeito da espessura da cartilagem, né? Ou seja, vamos respeitar o autor, né? Ele acredita que a espessura da cartilagem pode ser medida por ultrassom de forma indireta. Esse paciente mostrou que houve um aumento da espessura da cartilagem quando foi atingido o efeito fototérmico do laser de alta potência através desse efeito de bioestimulação. Não encontrei trabalho de ressonância magnética mostrando esse mesmo resultado. Mais um trabalho para artrose de joelho, depois eu deixo eles todos aí para vocês, são muitos artigos, né, que nós estudamos, mais um trabalho comparando laser de alta com de baixa, aqui já passando para o tornozelo, então, efeitos do laser de alta potência na dor no paciente com artrose de tornozelo, em crianças, na verdade, com hemofilia, né, que a hemofilia é uma doença na qual nós temos uma artrose precoce, difícil o tratamento, e quando nós comparamos aqui os pacientes que usaram o laser 1064 a 10 watts, na forma pulsada, comparando com o laser placebo, a diminuição da dor, deixa eu pegar aqui, acho que é um outro gráfico aqui, a intensidade da dor. Nós tivemos uma diminuição, né, interessante do laser de alta potência com de baixa potência também. Com relação à osteoporose, nós temos ali trabalhos que mostraram já no trabalho de laboratório, dosando a esclerostina, que é uma substância responsável pelo envelhecimento ósseo, né? E hoje temos drogas que são inibidoras da esclerostina sendo testadas aí para o tratamento da osteoporose, e quando foi feita a aplicação do laser sobre o osso osteoporótico, houve uma diminuição da expressão da esclerostina, mostrando aí, então, que o efeito biológico do laser, além de causar um aumento das células mesenquimais, também ocorre aí uma diminuição de substâncias que levam à esclerose óssea. Essa aqui é uma paciente que eu tratei com laser de alta potência, uma pseudoartrose de antebraço, e essa paciente, ela tinha já uma indicação de fazer uma revisão, colocar enxerto ósseo, e muita gente tem dúvida a respeito da possibilidade da utilização do laser de alta potência para pacientes com placa, com arco, com metal, com prótese, e não havendo a exposição do implante metálico, não tem problema algum, uma vez que o laser vai atravessar essa pele, né, e ele vai conseguir chegar até a camada mais profunda do osso, melhorando assim, a vascularização, os fatores de crescimento, a sinalização, o fenômeno de homing, e tudo aquilo que a gente já estudou na medicina regenerativa, através do laser de alta potência, causando aí a consolidação, após 10 sessões,
sem a necessidade de infiltração com ortobiológico nessa paciente. Esse aqui é um trabalho interessante que eu trouxe para vocês, mais para ilustração, um trabalho que mostra a regularização do miocárdio, revascularização do miocárdio em pacientes infartados, né? Então, hoje nós temos já trabalhos tanto do uso de células-tronco da medula óssea, sendo aplicados endovenoso em pacientes com infarto, e depois disso é feita, então, a associação desse tratamento, tanto com ondas de choque quanto com laser de alta potência, para ativação das células no tecido miocárdio necrosado, levando à recuperação funcional e manutenção da capacidade de contrátil, ou seja, fração de ejeção preservada nesses pacientes. Esse aqui é um trabalho muito interessante, no qual foi feito o tratamento da fibrose pulmonar com laser 1064 em pacientes pós-Covid. Esse aqui é um trabalho também que mostrou na fibrose pulmonar, diminuição da fibrose após a aplicação do laser de alta. Aqui já na pele, né, ou seja, muitos trabalhos mostrando tratamento de escara, e foi como eu tive o primeiro contato com fotobiomodulação durante o mestrado, foi um cirurgião plástico que levou uns trabalhos de laser de baixa potência para tratamento de escara. Eu me recordo que aquilo foi, estou falando de 2013, mais ou menos, ou seja, aproximadamente 12 anos atrás, eu achei aquilo a coisa mais estranha para um cirurgião ortopedista de trauma, cirurgião de joelho, ou seja, eu não conhecia nada sobre laser, e eu vi aquele seminário lá no mestrado e me chamou a atenção, e hoje, sem sombra de dúvida, eu acho que não dá mais para tratar feridas de escara sem aplicação de laser. Uma resolução temática específica sobre úlceras, e esse é um paciente que eu tratei, no qual nós fizemos a aplicação de laser de alta potência pela técnica One Step, na qual utilizamos uma fibra óptica para a coleta da fração do sistema vascular. Esse paciente teve uma lesão por uma adubadeira em zona rural, uma lesão muito contaminada, muito infectada, teve perda óssea, ele teve perda de falange, perda de metatarso, chegou para mim nessa condição aqui, após eu fazer uma aplicação local de azul de metileno com laser para o tratamento da infecção tópica. Logo após nós fizemos uma cirurgia, ressecamos essa falange, e ele tinha indicação de amputação do pé por todos os médicos vasculares, ortopedistas e todos os demais médicos que ele tinha passado. E esse paciente hoje ele está andando. Isso aqui foi uma das últimas fotos que eu tirei dele antes das últimas consultas, e nós conseguimos preservar, fizemos aqui a aplicação de laser, várias sessões de laser, uma aplicação de One Step através da coleta do tecido adiposo, e conseguimos esse paciente. Aos que desejarem receber, né, todos os slides, né, peço desculpas aí pelo tempo, mas não dá para falar sobre tudo isso né, em um dia, né, precisaríamos aí talvez de um curso dentro do OrtoRegi, um módulo talvez só sobre laser, para poder explorarmos com mais profundidade, mas eu deixo todos esses artigos disponíveis para vocês, né, posso enviar pelo WhatsApp, fica aí o QR Code, depois que alguém quiser, pode me chamar no particular, que eu envio para vocês também. E quero agradecer aos que ainda não conhecem lá o meu Instagram, lá todos os dias eu trago novidades, notícias e muita ciência. Quero agradecer mais uma vez pela atenção, pela paciência e pela compreensão de todos. Obrigado. Excelente aula do professor Otávio Melo, bastante abrangente, falando de várias patologias, e eu gostaria de saber do Jonas Ribeiro, que levantou a mão, e quem se desloca merece receber a bola. Vai lá, Jonas. Pergunta, meu amigo. Jonas Barreiro, levantou a mão, quer fazer pergunta? Acho. Jonas. Boa noite. Não, foi um engano aqui. Ah, tudo bem. Muito boa aula, parabéns. Sensacional. Obrigado. Clarice Leão, quer fazer uma pergunta? Clarice também clicou ali. Clicou aqui, puxou no gatilho e nós já disparamos. Boa noite. E aí, tudo bom? Só para agradecer pela aula. Muito boa, muito interessante. Um tema que eu não conhecia, agora vou estudar um pouco mais sobre isso. Maravilha. Outra celebridade do mundo do laser, Daniel Oxman. Manda aí para nós a pergunta ou a manifestação. Obrigado, acho que começando aí, elogiando demais o papel do Otávio, não é só aula magnífica, fantástico, sempre iluminando nossa medicina, Otávio. Eu tenho que realmente agradecer, porque o Otávio já me deu muita oportunidade dentro desse mundo do laser, acho que foi quem também me abriu as portas da Sociedade Brasileira de Laser, Medicina e Cirurgia, e um ambiente extremamente diferente para nós ortopedistas, médicos da dor,
mas que somos muito bem recebidos e acho que até, de certa forma, admirados, e muito por idealismo, por inovação do Otávio mesmo, que se representou lá dentro de uma forma bastante, realmente, digna de aplausos pela postura, tanto acadêmica, como também para, de forma prática, mostrar, né, os resultados do laser, porque o laser acho que é complicado, né? Ele tem muita nuance técnica, nós estamos falando de muitos equipamentos, de tecnologias totalmente diferentes, então a ciência do laser de baixa potência, ela é de mais de 30, 40 anos, brasileiros já exploraram isso desde Michael Hamblin até mais recente, a gente vê a escola aí da Uninove, quantidade de doutorados e doutorandos que temos no Brasil, são mais de 300 doutorados na área do laser em diferentes especialidades, né? Então, acho que assim, em todas as especialidades onde a gente vê essas publicações, já existem realmente ciência comprovando com estudos de alto nível os resultados, quer seja na dor, na cicatrização, no nosso caso a gente fala de regeneração tecidual, e na hora que a gente vai para a parte cirúrgica com laser de alta potência, e a infinidade de procedimentos ablativos, de outras ciências também que se somam, né? Então, acho que assim, eu sou um apaixonado na luz, cada vez que eu vejo o Otávio falar, realmente me soma mais ao meu conhecimento, me agrada, e eu queria jogar para ele aí uma bomba aí, tentando não polemizar, mas sim tentar mostrar a quantidade de oportunidades que a gente tem no laser, né, Otávio? Falando do laser de baixa, falando do laser super pulsado e falando do laser de alta, que são basicamente 3 modelos de equipamentos que estão disponíveis no mercado, e que eu milito com os 3, eu acho que um é diferente do outro, e aí já jogando um pouquinho de álcool na fogueira, né? Eu acho que o laser de alta é extremamente analgésico e bem-vindo para a dor, como o Otávio mostrou, mas quando a gente quer estimular a cicatrização, regeneração tecidual, e quando a gente fala de fotobiomodulação, toda a ciência do laser de baixa, ela acaba não se referenciando da mesma forma com o laser de alta. Então, eu acho que é porque as pessoas querem comparar coisas diferentes. Então, hoje, na minha visão, eu vejo o laser de baixa como um adjuvante do processo metabólico celular, estimulador da toda a antioxidação que a gente quer e da função mitocondrial, melhorar a síntese de ATP, melhorar a liberação de dióxido nítrico, melhorar a performance de menos liberação de substância P e de diminuição da dor. E aí vem o laser superpulsado no meio do caminho, trazendo através da baixa intensidade, mas a super emissão pulsada de 4 comprimentos de onda simultâneos e se somando nesse efeito para penetração. E aí depois o laser de alta com muito mais potência. E aí eu hoje utilizo nessa forma de trás para frente o laser de alta para dar muita analgesia, muita força, muita energia, muita cicatrização em lesões agudas. Mas quando eu preciso melhor analgesia e eu preciso repetir isso mais vezes, eu costumo usar o superpulsado mais na raiz da analgesia, quer seja no gânglio da raiz dorsal, quer seja no sistema aferente analgésico, quer seja em todo o trajeto da fibromialgia dos nervos afetados. E o laser de baixa eu vejo muito mais como um complemento meio domiciliar, um serviço aí mais para, desde a analgesia pontual e da desintoxicação celular, sei lá como chamar isso dentro da nossa função, mas eu vejo com muito pouco resultado a curto prazo, apesar do meu doutorado ter se pautado por consolidação com laser de baixa, né, Otávio? Você sabe disso. Mas é isso aí, querido. Parabéns, muito obrigado pela oportunidade aí de discutir contigo, sempre. Bom, se me permite, eu acho que falar depois do Daniel é difícil, né? Mas vamos tentar ver se consigo, de repente, arrematar aqui um pouquinho do que ele disse. Vamos lá. Quando nós falamos, eu falei que tem várias grandezas ali, né? Quando nós falamos da aplicação do laser, nós temos que entender um dos fatores é o tempo de exposição, o outro fator é a distância entre a fonte e o cromóforo, né? Então, como o doutor Daniel fez, né, e eu tive algumas oportunidades de assistir aulas brilhantes dele sobre laser de baixa, quando ele fez a aplicação do laser de baixa intraoperatório naquelas lesões de quadril, né, doutor Daniel? Você está fazendo uma aplicação do laser de baixa intracorpóreo, né? Ou seja, assim como nós temos, por exemplo, um laser que era utilizado, né, que muita gente conhece, foi talvez dos primeiros aparelhos que eu conheci, um laser que era o chamado ILIB, que era um laser intravascular, né, era utilizado intravenoso, e hoje, né, existe um aparelho alemão, especificamente, que existe uma fibra ótica que você pode fazer uma aplicação do laser intraarticular, né, é um aparelho que ainda não tem no Brasil, nós estamos negociando aí para trazer ele em breve, e o que acontece?
nós podemos fazer a aplicação de laser de baixa potência através da fibra ótica dentro do tecido. Quando nós falamos de um laser de alta potência transcutâneo, nós temos que entender todas aquelas grandezas que eu falei, a dispersão, né, ou seja, a reflexão, ou seja, não é porque eu estou aplicando 10 watts na minha fonte que vai chegar 10 watts dentro do tecido. Muito pelo contrário, né? Ou seja, todo esse caminho que o fóton vai percorrer, vai refletir, vai difratar, vai absorver ou vai ser transmitido, ele vai depender de uma série de fatores. Essa dosimetria, por muitas vezes, ela é até mesmo no mesmo paciente. Se você faz uma aplicação num dia que ele está mais hidratado e no outro dia que ele está mais desidratado, a quantidade de energia que vai ser entregue no tecido profundo é diferente, certo? Então, assim, eu estou vendo algumas perguntas entrando aí no chat, né, sobre se há indicação do laser de baixa potência, se há indicação médica, se o ILIB tem ainda indicação. Olha, tudo tem indicação. O que diferencia muitas vezes, nós precisamos, que eu sempre gosto de explicar, quando eu vou conversar sobre alguém que está começando nessa aplicação, é que muito mais importante do que a potência é a densidade. É a quantidade de joule por centímetro quadrado. O efeito de fotobiomodulação, existe um range, tem uma janela de fotobiomodulação, e vai de 5 a 20 joules por centímetro quadrado. Você pode fazer isso em 10 segundos com um laser de alta, ou você pode fazer isso em 1 hora com um ILIB, por exemplo. O efeito de fotobiomodulação vai ser muito semelhante, né? Então, algumas pessoas preferem o laser de alta, outros preferem o laser de os dois, né? Eu prefiro os dois, né? Porque eu tenho que preferir alto ou baixo. Falo, depende. Para qual paciente, para qual situação, para qual condição. E eu acho que isso é a beleza, né? Como o professor Daniel muito bem explanou, a beleza é você saber tocar vários instrumentos, né? Obviamente que no começo, quando alguém vai começar, vai ter que escolher um aparelho, vai explorar. Não faz sentido querer aprender a tocar todos os instrumentos ao mesmo tempo. Mas uma vez que você já está dominando o violão, talvez dê para você pegar uma gaita, né? Mas querer aprender o violão e gaita ao mesmo tempo vai ser muito mais difícil. Muito bacana. Restou ainda uma pergunta, e vai ser a última que nós vamos esclarecer, pois o nosso tempo esgotou. É do Leandro Torres, que diz o seguinte: professor, parabéns pela aula. Gostaria de saber qual a viabilidade do uso do laser na oncologia. Para dor ou para lesões ulceradas? Quais as contraindicações? Nossa, que pergunta ótima. Leandro? Ótimo, né? Muito boa. Leandro, obrigado pela pergunta. Essa pergunta é muito, muito legal e é uma dúvida que muitas pessoas nem sabem que tem. Então, por isso que eu quero te agradecer pela pergunta. Veja bem, o que existe de evidência, certo? Ou seja, existe evidência que a fotobiomodulação aumenta a sinalização, a ativação e a migração de células tronco, certo? Não falando de células mais. E nós sabemos que alguns não, né, que os tumores possuem células tronco no seu interior. E a sobrevida do tumor e o crescimento do tumor depende de fatores de crescimento, como VEGF, por exemplo, tanto que algumas drogas que são utilizadas no tratamento oncológico hoje são justamente inibidoras do VEGF, né? Então, o que há? Quando nós falamos de fotobiomodulação em paciente oncológico, não existe trabalhos que mostrem segurança para utilização em tumores ativos. Entretanto, eu gostaria de fazer algumas ressalvas com relação a isso de trabalhos de ciência básica. Cada vez mais tem sido comprovado que o câncer é uma doença mitocondrial. Ela é muito mais mitocondrial, muito mais citoplasmática do que uma doença do núcleo da célula, ou seja, do DNA, certo? E nós temos visto em vários trabalhos de ciência básica também que lesões, ou seja, estresse oxidativo aumentado, causam um ambiente citoplasmático danoso, e esse ambiente citoplasmático danoso com excesso de radicais livres é um dos fatores que levam a mutações dessa célula que vai, então, se perpetuar através de um tumor. Então, veja bem, se o laser ou o infravermelho de baixa potência é capaz de modular o estresse oxidativo, em trabalho de ciência básica não se sabe, porque câncer, na verdade, são 1000 doenças diferentes, né? A gente coloca tudo no mesmo saco, mas tem câncer que vai se beneficiar, por exemplo, tem câncer que a testosterona aumenta, tem câncer que a testosterona inibe, tem câncer que você utilizar, por exemplo, uma medicação X vai aumentar, outros vão inibir, ou seja, tem suplementos, por exemplo, vitamina B12, tem tumores que são sensíveis à vitamina B12 e vão aumentar a sua proliferação, outros não. Então, a gente teria que, primeira coisa, diferenciar qual tipo de câncer, certo? Eu acho que é importante a gente ter essa noção. Outro ponto que nós podemos falar, então, também a nível de teoria de ciência básica, é que a diminuição do estresse oxidativo pelo uso preventivo do infravermelho
em pessoas que têm estresse oxidativo aumentado, seja por um diabetes, seja por uma alimentação incorreta, seja por outras doenças crônicas degenerativas, ele poderia, em tese, ser uma forma de se prevenir o surgimento dessas alterações metabólicas que podem levar ao câncer. Hoje tem muito trabalho de fotomodulação para Alzheimer, para Parkinson, né, para diversas doenças degenerativas. Outra forma que eu gostaria de ressaltar, ainda sobre a questão do câncer, Leandro, é que existem duas indicações que são hoje já on-label para fotobiomodulação em pacientes oncológicos. A primeira dela é lesão actínica de quimioterapia, ou seja, paciente que sofre uma queimadura devido ao tratamento quimioterápico ou radioterápico, muitas vezes tem feridas de difícil cicatrização, uma vez que tratamentos que eles bloqueiam o fuso celular, ou seja, eles diminuem a taxa de mitose, e muitas vezes as lesões de mucosa são de dificílima cicatrização. E o laser e o infravermelho têm trazido uma aceleração na capacidade cicatricial desses pacientes. Então, essa é uma indicação que nós temos, inclusive, é a única indicação de laser que o convênio paga, né, Nadel? É interessante, porque se você tiver um paciente com lesão, você pode fazer laser e o plano de saúde vai cobrir. Tá? E mucosite oral também. É mucosite oral que está associada com a queimadura, né, actínica. E outro ponto que também é interessante, que também tem muito trabalho, inclusive revisão sistemática, é linfedema pós-ressecção de mama, de câncer de mama. Ou seja, geralmente quando é feita a mastectomia, o esvaziamento axilar, o paciente tem uma dificuldade na drenagem linfática do membro, e tem muito trabalho muito bem conduzido, inclusive com não só os ensaios clínicos, mas as revisões sistemáticas comprovam isso, que o tratamento com infravermelho no membro acometido de linfedema pós-quimio, radioterapia, pós-cirurgia de esvaziamento, traz grandes benefícios para esse paciente, para melhoria da qualidade de vida. Eu não sei se era essa a resposta que o Leandro esperava, mas eu espero ter contribuído aí. Muito boa mesmo a colocação que ele trouxe. Sensacional a resposta. Tivemos aí 139 colegas sincrônicos ao vivo, e sem dúvida, muito mais do que isso, que estiveram aqui conosco nesse episódio do Journal Club. Lembrando, né, Carol, que semana que vem também tem, né? Então, as pessoas estejam presentes para essas reuniões maravilhosas nas segundas-feiras, às 19h30. E agora eu peço... o Otávio quer falar, mas pode falar, meu querido. É só porque, assim, meu irmão, é porque tem uma pergunta que eu preciso responder, tá? Então, seriedade na resposta, vamos lá. Sobre a questão de gel. O gel vai aumentar a difração, vai aumentar a reflexão do laser. Não se usa gel na aplicação de luz, tá? Importantíssimo isso, tá bom? E outra pessoa perguntou aqui sobre a questão de laser de baixa frequência. O Wagner perguntou, indicação de laser de baixa frequência, eu imagino que ele está perguntando de baixa potência, né? É uma confusão comum que as pessoas fazem aqui com a terminologia de frequência. O Wagner, praticamente todas as indicações de laser de alta têm indicação de laser de baixa também. Maravilhoso. E agora o professor José Fabiolana, se está por aí ainda, encerra a nossa reunião, dando as boas palavras aí e parabenizando o Otávio pela brilhante aula. Muito obrigado, Otávio. Um forte abraço a todos. Eu quero agradecer a presença do Otávio, eu que acho ele um homem muito inteligente, um dos alunos mais inteligentes que passaram no Horto Regem até hoje, é uma mente brilhante. Eu ainda fico por tentar entender, às vezes, como que funciona a cabeça de uma mente tão inteligente, né? E me sinto honrado de tê-lo aqui conosco, trazendo essas informações tão valiosas, atualização. Na verdade, eu quero que você sempre venha, Otávio, sempre participe conosco, você é muito bem-vindo. Meus parabéns pela sua aula, foi muito elucidativa, e eu acho que foi recorde de público hoje, né, André? 139, foi muito bacana. Recorde, eu acho que nunca bateu mais de 130, eu acho que você bateu o recorde aí, parabéns, viu? Tudo de bom para vocês e até a próxima segunda, né, Carol? Até a próxima. Obrigadão, viu, Otávio? Foi excelente. Daniel, obrigado por você ter vindo, Daniel, ter participado. Daniel Oxman. E lembrando, quem não se inscreveu no Congresso, se inscreva, hein? Gratidão. Nós queremos gente lá. Forte abraço. Obrigado, Otávio. Obrigado. Até a próxima. Estaremos em Maceió todos juntos, com certeza. Um abraço, obrigado a todos. Tchau. Tchau. Mais, amigos.